estremeceu o inferno, aleluia. O que você acha que lá em Atos, o lugar que eles oravam tremia? Que eles ficavam, Ave Maria, não era isso não, era largava o verbo mesmo na oração. Vamos lá. Glória a Deus. Bíblia Sagrada, vamos ouvir a palavra do nosso Deus, nesse domingo abençoado. Vamos usar o salmo que nós lemos na abertura do culto, salmo de número 30. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra. Salmo de número 30. Aleluia. Salmo de número 30, diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Diga amém. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, diga aleluia. Vocês que são seus santos, e quem é santo do Senhor, diga amém. E deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura quanto tempo? A vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Diga comigo, tem compaixão de mim, Senhor. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Fala para o teu irmão, o teu espírito não pode se calar. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Glória a Deus. Você pode esvaziar as suas mãos e dar mais um aplauso ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Deus de Israel, o Deus da igreja. Glória a Deus, Ele está aqui. Aleluia. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer agora por este momento de fé em que iremos meditar na tua palavra. Senhor, tira de nós todo impedimento, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, tudo aquilo que possa tirar a nossa concentração de ti, da tua voz, da tua presença. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e fala aos nossos corações, porque nós desejamos ouvir a tua voz. Seja conosco neste momento e que a tua palavra produza em nós o efeito para o qual o Senhor a envia nessa manhã. Te damos graça por tudo e fazemos isso em nome de Jesus. E que todos digam amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Surge então a pergunta, meus queridos irmãos, como está a sua vida? O que você tem passado? Talvez a sua resposta seja: eu estou com muitos problemas, eu estou com muitas lutas, muitas dificuldades, lutas ferrenhas têm se levantado na minha vida. Mas, meus queridos irmãos, eu quero que você saiba dessa noite, aliás, nesta manhã, em nome de Jesus, que este salmo que nós lemos, ele nos dá uma ideia, uma projeção das frequentes aflições e frustrações que vêm antes de uma grande vitória. Diga amém. Assim como o momento mais escuro da noite, ele antecede o quê, meus irmãos? O momento mais sombrio, mais escuro da noite, que é por volta das 3 e 4 horas da manhã, ele antecede o quê? O que vem depois desse momento de escuridão? A aurora, não é verdade? O que é essa aurora? O raiar do dia. Assim também, o sofrimento que o povo de Deus passa. O sofrimento que o povo de Deus passa, ele precede o clarão, ele precede, ou seja, ele vem antes da clareza que o Senhor traz diante das dificuldades da vida. Poderíamos dizer que ele vem antes da grande vitória que Deus tem para nós. Se você analisar
os momentos mais vitoriosos do povo de Deus, da trajetória do povo de Deus, você vai perceber que foram momentos que logo em seguida, aliás, logo atrás, enfrentaram uma grande dificuldade. Por exemplo, Gideão, na vitória sobre os midianitas, o que aconteceu antes? Os midianitas vinham como gafanhotos e destruíam toda a plantação, era ou não era? E eles fizeram isso por algum tempo, não foram uma nem duas vezes, foram algumas vezes. Eles plantavam, quando chegava a época da colheita, vinham os midianitas e levavam tudo, destruíam toda a plantação. E aí Deus faz o quê? Levanta Gideão. Depois de um momento caótico, ele levanta Gideão e conduz Gideão a quê? A uma grande vitória com apenas 300 homens. Olha aí, mas antes dessa vitória triunfal, que ficou marcada nos anais da história do povo de Deus, o que aconteceu antes? Destruição por parte dos midianitas, que trazia problemas terríveis para o povo de Deus do seu tempo. Foi assim ou não foi? O povo de Deus, o grande milagre da abertura do Mar Vermelho que você conhece. Foi um grande milagre ou não foi? Até os ímpios creem nesse grande milagre de Deus, que Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar a pés descalços, saindo libertos do Egito, com toda a riqueza dos egípcios e tudo mais, com saúde para dar e vender, e lá vai o povo de Deus liberto, atravessando o mar, rumo à terra de Canaã, a terra da promessa de Deus. Mas eu pergunto a você, o que aconteceu antes disso? Escravidão, sofrimento, fabricando tijolo, amassando com os pés para Faraó. Mas depois desse sofrimento, o que veio? Uma grande vitória, um grande milagre da parte de Deus. E talvez você esteja se perguntando e não compreendendo, por que então que eu tenho passado por toda essa luta, por todo esse sacrifício? Prepara o teu coração, porque está chegando vitória para a tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Prepara o teu coração, porque Deus está preparando uma grande vitória para a tua vida. Você precisa acreditar nisso. Era o que estava acontecendo com o salmista. Veja que coisa tremenda. Foi exatamente desta maneira que aconteceu com ele e acontecia com todo o povo abençoado de Deus. E hoje nós somos esse povo abençoado de Deus. Quem é abençoado por Deus aqui, diga amém. Quem é povo de Deus, diga aleluia. Então nós somos esse povo abençoado nos dias de hoje. A bênção de Deus está sobre nós. Nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão, diga aleluia. Eu estava meditando essa semana sobre Isaac. Interessante que Isaac era muito rico também, você sabia? Sabe por que Isaac era rico? Ele herdou todas as bênçãos de Abraão. Todas as bênçãos de Deus que estavam sobre Abraão passaram para Isaac. Olha que coisa tremenda. O cara era muito rico, o cara tinha um nome grande, o nome dele também passou a ser muito conhecido por causa da bênção do pai dele. A promessa de ser pai de muitas nações também estava sobre ele, até porque ela continuaria através dele, depois através de Jacó. Então veja que coisa tremenda, as bênçãos acompanhando os descendentes, e você pela fé é descendente de Abraão. Você pode dar glória a Deus? E se você é descendente de Abraão, você é herdeiro das promessas de Abraão, diga aleluia. E para selar essas promessas, você tem Jesus e o Espírito Santo que está em você como selo, como garantia de que se você não abrir mão da fé em Jesus, um dia o Espírito Santo vai te entregar nas mãos do nosso Salvador. Aqui, ó, está aqui, ó, é nosso. E você vai ouvir aquela frase: venha, benditos de meu Pai, para o lugar que está preparado para você desde o começo do mundo, desde a fundação de todas as coisas. Olha que coisa tremenda, a nossa vida tem que ser uma vida abençoada. Portanto, meu irmão, se você está passando por dificuldade, está enfrentando suas lutas, fica em paz em nome de Jesus, porque a tua vitória vai chegar. Fala para o teu irmão: acalma o teu coração, fica em paz, porque a tua vitória vai chegar. E esse salmo que nós lemos nos ensina algumas coisas muito valiosas desta manhã. E a primeira coisa que esse salmo nos ensina, através da vida do salmista Davi, é que Deus sempre vai dar uma oportunidade de um novo começo para aqueles que o buscam. Quem tem buscado a Deus, diga amém. Aleluia, olha o que diz o versículo 1 aqui, ó. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Ele está exaltando o nome de Deus. E não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Sabe o que isso quer dizer? Que Davi estava passando por uma enfermidade gravíssima naquele tempo. Certamente ele foi vítima de alguma doença grave do seu tempo e que certamente levaria Davi à morte. Olha que coisa interessante, e para variar, os inimigos dele estavam felizes da vida.
pelo fato do homem bom, que Davi era um homem bom, um homem segundo o coração de Deus, estar passando por uma enfermidade grave e provavelmente, pela ótica humana, ele viria a morrer. Era tudo que os inimigos de Davi queriam. Agora você imagina. E pela narrativa bíblica, Davi chegou num estado crítico através dessa doença. Então imagina a agonia de Davi, com tantas obras ainda para Deus realizar através da vida dele, e ele sabia disso, e ele passando por um momento de morte, passando por um momento terrível na sua vida, chegando no limiar da sua saúde física. Imagine, sentindo a vida ali escapando, escorrendo pelos dedos. Imagine a agonia, como é que você se sentiria? Com tanta coisa ainda para realizar. Então, o que Davi faz? Davi recorre ao único que poderia ajudá-lo nesse momento. Davi recorre a Deus, e Davi clama com fervor a Deus. Davi não disse assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, se o Senhor puder, me ajuda. Ele não disse isso. Olha o que diz aqui, o versículo de número 2, diz assim, ó. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, o Senhor me tirou da morte com essa cura. E ele continua dizendo, preservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo. Olha aí que coisa. Olha que gratidão, Davi aqui está demonstrando essa gratidão, por isso que ele está dizendo aqui, ó, cantem louvores a Deus, ao Senhor, vocês que são os seus santos, ou seja, vocês os crentes de hoje, cantem louvores a Deus, mesmo em meio da dificuldade, mesmo na hora da luta, mesmo quando parece que tudo está terminado, porque na vida do crente só acaba quando Deus dá o veredito final. Ninguém tem o direito de dar pitaco na sua vida espiritual, você sabia disso? Ninguém tem o direito de você dizer para você, ó, desiste porque acabou, você não vai conseguir, para você não dar mais. Ninguém, é o teu fim, ninguém tem esse direito. Eu pergunto a você, Satanás pôde tocar na vida de Jó? Pôde tirar tudo que ele tinha porque Deus autorizou, porque havia um propósito maior por trás disso. Mas quando o diabo foi lá reivindicar mais alguma coisa na vida de Jó, falou, tira isso, tira aquilo, tira a saúde, tira aquilo, que o Senhor vai ver se ele vai continuar te adorando. Deus falou, pode tirar dele o que você quiser, agora na vida dele você não toca, porque a vida dele me pertence. Fala para o teu irmão, a tua vida pertence a Deus. A tua história pertence a Deus. Foi Deus quem escreveu a tua história, do começo ao fim, de A a Z. Foi Deus quem escreveu a tua história. A tua vida pertence a Deus. A tua história já está escrita pela mão poderosa de Deus. E ninguém pode mudar o que Deus escreveu. Você pode dizer glória a Deus? Ninguém pode mudar o que Deus escreveu. A tua história já foi escrita. Eu garanto para você que se você seguir o script direitinho da sua história, o final é um final de vitória, é um final vitorioso. A tua história, o final da tua história está no céu. Você pode dizer aleluia? A tua história vai te conduzir para o céu, porque foi Deus que escreveu. Agora você precisa seguir o script do jeito que Deus escreveu. Não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, tem que ficar firmado, independente do que a gente passe. E às vezes parece que quando a dificuldade vem, vai ser o fim para nós. Não, não é o fim. Te garanto que Deus não botou o fim lá no meio da tua história. Que isso? A tua história não acabou? Você ainda tem um fôlego de vida. Enquanto a gente tiver um fôlego de vida, não acabou. A esperança não pode morrer. Nós precisamos caminhar, precisamos avançar, independente do que esteja acontecendo. Imagine você, se você fosse parar diante de todos os obstáculos que você já enfrentou na vida, você não estaria aqui hoje, você não teria chegado aqui. Porque, sabe você quantos obstáculos você teve que enfrentar na sua vida? Eu podia escolher umas 2 pessoas e começar a perguntar. Não ia dar tempo, a gente ia sair daqui amanhã, de tanto obstáculo que essa pessoa venceu. E uma dessas pessoas é você. Você já venceu doença, você já venceu o problema financeiro, você já venceu o problema na família, você já venceu a amargura, você já venceu tanta coisa, que hoje você nem se lembra da maioria delas, e graças a Deus por isso. A gente tem que trazer à memória o que pode nos dar esperança. Mas sabe o que isso quer dizer? Que Deus está sempre nos dando uma nova oportunidade de nós nos alegrarmos nele, independente das circunstâncias. Clama a Ele, coloca diante dele, pede socorro. Outro dia, semana passada eu falei aqui sobre isso. Gente, tem hora que a oração tem que virar outra coisa. Tem hora que a oração tem que assumir um cunho de pedido de help mesmo, de socorro mesmo, de SOS mesmo. Deus me ajuda, eu não consigo mais. Aí é que Deus gosta de entrar em ação.
Você sabia? Porque aí ele vai dizer, agora ele está completamente dependente de mim. Porque até chegar nesse ponto, tentou de todas as maneiras resolver tudo sozinho. Aí quando viu que não dava, pediu socorro. Mas é isso que você tem que fazer. Porque tem uns que nem isso não fazem. Quando chega num ponto que não dá mais, desiste. Como dizem aí fora, joga a toalha. Ah, parei, não dá mais, não vou mais à igreja, não tenho mais força para orar, não tenho mais força nem para olhar para o céu. Já viu aquela pessoa que anda assim, procurando dinheiro no chão? Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, era assim, ó. A gente andava assim, olhando para o chão. Você não andava 100 metros sem não achar um dinheirinho. Ou uma moeda, ou uma nota, na época era um cruzeiro. Você sempre achava alguma coisa. Por quê? Porque dinheiro não era tão difícil como hoje, então as pessoas perdiam mais. Hoje você pega o seu dinheirinho, você vai ali no caixa eletrônico, pega um dinheiro, você embrulha ele todo, bota num saco, grampeia ele com um grampeador, grampeia aqui dentro da roupa para não perder. Não é assim? Antigamente não, porque dinheiro não era tão difícil. Eu lembro que o pobre, naquele tempo, o pobre vivia bem, você sabia disso? O pobre vivia bem, a gente era pobre, a gente vivia bem pra caramba. Né? Meu avô comprava aquelas caixas de carne seca, aquelas caixas grandonas, aqueles caixotes de madeira cheios de carne seca. Né? E a gente comia bem para tudo pobre, né? E se perdia dinheiro, que era uma beleza. Então as pessoas andavam assim na rua porque tinha certeza que ia achar alguma coisa. Hoje não, hoje a gente anda de cabeça erguida porque não se acha nada. Mas veja bem, Deus quer se deixar achar por nós, diga glória a Deus. Mas a gente tem que procurar. Ele disse, quem procura, o que tem? Acha. Quem bate, a porta vai abrir. Não é verdade? Então a gente tem que fazer isso, meu irmão. Antes de chegar no fundo, vamos clamar a Deus. Vamos pedir, o salmista fez isso. Ele podia esperar ter o último suspiro para clamar. Ele ia ter força para clamar? Não ia. Então, antes que a tua força acabe, clame a Deus. Continua clamando, continua pedindo socorro. Entra em, Deus, eu preciso do teu socorro. Entra em êxtase, meu irmão. Faz alguma coisa por você, pela sua causa, pela sua família. Mas faça. Tem hora que não é nem mais para orar, é para fazer o que Deus está mandando. Não foi isso que ele disse para Moisés? Moisés querendo orar mais, e Deus falou, Moisés, chega. Claro, eu estou parafraseando, não foi isso que ele disse para Moisés, ele disse, Moisés, por que clamas a mim? Ou seja, porque ainda clamas a mim. Não é mais hora de orar, é hora de agir. Aí ele falou, por que clamas a mim? Toca nessas águas, ou seja, faça alguma coisa para que o milagre aconteça. Né? Tem hora de clamar, hora de pedir socorro e hora de agir. Deus vai te mostrar a hora de agir, mas primeiro você precisa pedir socorro. Moisés, antes de ouvir isso de Deus, pediu socorro. Deus, e agora? Atrás vem Faraó e na nossa frente está o mar. Na esquerda a terra dos filisteus, na direita as montanhas. O que a gente faz? Nos ajude, socorro. E Faraó chegando com o seu exército. Vamos morrer todos. Foi isso que aconteceu? Não, porque Deus falou para ele, agora não precisa nem orar mais, que eu já entendi. Vocês estão no maior sufoco aí. Toca nessas águas que eu vou abrir esse mar. E Moisés nem sabia o que ia acontecer, só tinha que tocar. Quando ele tocou, para surpresa de todos e também de Moisés, o mar se abriu e o povo passou sem sequer molhar o pé. Você pode dizer glória a Deus? Porque Deus é assim, Deus faz as coisas direito. Diga para o teu irmão, Deus vai abençoar a tua vida de maneira direita. De uma maneira como você nunca pôde imaginar. Eis que faço coisa nova. Diga aleluia, como ninguém nunca viu. Você pode aplaudir o nome dele. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha. Aleluia. Glória a Deus. Ainda tinha o que fazer na vida de Davi. Davi ainda tinha uma missão para cumprir. E Deus deu a ele a chance de continuar essa missão. Segunda lição que a gente aprende com esta palavra nesta manhã. A ira de Deus é breve, mas a sua bondade é eterna. Fala para o teu irmão, a bondade de Deus é eterna, meu irmão. A bondade de Deus é eterna, não tenha dúvida disso. Ele quer te abençoar sempre. Olha o que diz o versículo 4, diz assim, do nosso texto. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos. Quem são os santos? Os separados. É a igreja de Jesus nos dias de hoje. E deem graças ao seu nome. Sabe por quê? Porque a sua ira dura só um momento. Tem hora que Deus nos chama na responsabilidade, não é? Tem hora que Deus nos chama. O que a Bíblia diz com relação a isso? Que Deus repreende aos que ama. Não é verdade? Você não era assim com seus filhos? Quando era necessário, você não repreendia aos seus filhos, mas e depois? Você deixava de ser bondoso com eles? Não, você continua sendo bondoso com eles até hoje, se você ainda os tem. Não é verdade? Assim é Deus. Deus pode se irar com a gente por um momento, mas a bondade dele, o favor dele, a benevolência dele dura para sempre. Diga para o teu irmão então, ó, não se iluda, meu irmão. Deus vai te abençoar sempre.
Deus vai te abençoar. Não, ele não entendeu. Fala para o teu irmão, Deus vai te abençoar sempre. Aleluia. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é abençoar o seu povo, e nós somos esse povo de Deus. E o texto continua dizendo aqui, ó, no versículo de número 5, porque sua ira dura por um só momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, aleluia, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite que o choro pode durar, significa um período curto de tempo, meus irmãos. Significa um período em que você ainda está no meio do problema, no meio da dificuldade. Mas logo em seguida ele diz, mas a alegria vem pela manhã. Lembra do que nós falamos aqui no início? Que antes da aurora surgir, estava lá presente o quê? A noite, a madrugada fria, a madrugada tenebrosa, não era assim? Mas logo daqui a pouco surgiu a aurora. E como é a aurora? Lembra lá o que diz Provérbios? Que o justo é como a luz da aurora, que nasce e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, até se tornar dia perfeito. Olha aí, ó. Depois da noite vem a aurora. Ok? O choro durou aquele períodozinho? Durou. O sofrimento pode ainda estar durando um tempinho? Pode. Mas a aurora está chegando. Fala para o teu irmão, a aurora está chegando. E ela vai ser grande, ela vai crescendo na sua vida, a luz vai aumentando na sua vida, porque o Pai das luzes está presente em você. Então essa luz vai aumentando no teu espírito, até se tornar dia perfeito. O que isso quer dizer? Não vai te faltar nada. Glória a Deus, não vai te faltar nada, meu irmão. Descansa o teu coração. Minha esposa leu aqui, na hora do ofertório, o Salmo 1, o versículo 1 do Salmo 23, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Diga glória a Deus. É muito difícil a gente acreditar nessas coisas quando a gente está no centro do problema que a gente está enfrentando. Por isso que a palavra de Deus tem que estar guardada no teu coração. Porque é na hora da dificuldade que ela vai precisar sair pela sua boca, mas ela só vai sair se ela estiver abrigada lá dentro. Por isso que quando a gente vai começar uma mensagem, ou vai começar um estudo, a gente ora e pede para que Deus nos ajude a guardar a palavra dele no nosso coração, para que ela venha e produza em nós o efeito para o qual ele envia, que é que ela fique abrigada no nosso coração, para na hora da angústia, na hora da necessidade, na hora da dor, ela venha saltar pela nossa boca, e ela vai então fazer o efeito bombástico para o qual Deus a enviou. Você está entendendo? Então, meus irmãos, creia nisso. Você pode estar passando por um período noturno agora, mas a sua aurora já nasceu. Ela já nasceu e ela está aumentando, ela está crescendo e está prestes a explodir e se tornar um dia perfeito na sua vida, mandando embora toda a treva. Porque onde a luz chega, a treva tem que ir embora. Onde o dia chega, a noite tem que sair. Diga glória a Deus e aplauda o nome dele mais uma vez. Glória a Deus. Terceira coisa que a gente aprende com esta palavra é que não se pode confiar nos nossos próprios recursos apenas. Versículo 6 diz assim: eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Versículo 7, tu, Senhor, por teu favor, veja bem, ele disse, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e eu fiquei logo com medo. Interessante, né? Veja bem, o salmista foi curado da sua enfermidade e ainda prosperou material e espiritualmente. Mas ele não deveria depositar a sua confiança nesta prosperidade, e sim naquele que o curou e que o fez prosperar. Quem fez isso na vida dele? Ele foi claro quando ele disse, mas Senhor, por teu favor. Veja ele reconhecendo que foi pela poderosa mão de Deus que ele foi curado e que ele foi abençoado. Meus irmãos, tudo de bom que chega na tua vida desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda. Deus não muda. Ele sempre foi e ele sempre será o provedor da sua vida. Diga glória a Deus. Sempre foi e sempre será aquele que supre todas as suas necessidades. Você não depende do mundo, você não depende de homens, você não depende da sua própria capacidade, da sua própria condição, você depende do favor de Deus na sua vida.
Se não tiver o favor de Deus, você vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua vida, e vai perder a sua casa, é o que a Bíblia diz. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? A Bíblia também diz, aquele que quer salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Diz ou não diz? Então, a nossa vida, a nossa esperança, o nosso tudo tem que estar dependente, completamente dependente da poderosa mão de Deus. No livro do profeta Jeremias, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, e bendito o homem que confia na poderosa mão de Deus. É assim que funciona. Se a gente inverter, os valores não vai funcionar. E Deus criou você para dar certo. Diga para você mesmo, Deus me criou para que eu desse certo. Você acha que Deus, por ser um Deus perfeito, Ele ia criar alguém, um ser, a sua própria imagem e a sua própria semelhança para dar errado? Para a vida dessa pessoa dar errado, seria uma incoerência, e Deus não é incoerente. Às vezes a gente acha, eu sou um fracassado, então você não é filho de Deus por adoção, você é filho de Deus só por criação, genericamente, porque Ele criou o gênero humano, então Ele é pai de todo ser humano. Então você é filho de Deus por criação, se você acha que Ele te criou para dar errado. Mesmo assim, Ele não criou o ser humano para dar errado. Se Ele criasse o homem para dar errado, não botava o homem no lugar perfeito, não botava o homem no paraíso, não é verdade? Botava logo o homem no Hades, numa palhinha do inferno, não é verdade? Mas não, Ele fez o homem e botou no lugar perfeito, porque Ele botou lá para dar certo. Se Adão não desobedecesse, gente, estava dando certo até hoje, você sabia disso? Não precisava de mandar Jesus para salvar ninguém, porque estava tudo dando certo. Mas já que deu errado, o homem desobedeceu, Ele mandou Jesus para acertar tudo. Jesus acertou a tua conta com o pecado, diga glória a Deus. E Jesus acertou a tua vida, meu irmão. Aplauda o nome dEle, porque Ele acertou a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa. Aleluia. Então não tenha medo de confiar nele. Muitas vezes a gente tem medo, né, de confiar integralmente no Senhor. A gente diz, não, eu vou confiar, mas até certo ponto. Não pode ser até certo ponto, porque Ele não nos salvou até certo ponto. Ele nos salvou por completo. Você pode dizer amém? Só o Senhor Deus poderia fazer dele uma montanha alta e forte. Aleluia, diga amém. Ou seja, uma pessoa firme e que não se abalaria facilmente pelas circunstâncias da vida. Ele experimentou a restauração pela poderosa mão do nosso Deus. Você gostaria de ser essa pessoa firme, que não se abala com as circunstâncias da vida? Nós podemos ser, meus irmãos. Nós podemos ser. Basta a gente confiar mais em Deus. O que falta para nós é um pouco mais de confiança. Aí eu costumo dizer aqui, aí você pode estar pensando, mas isso não é fácil. Mas não é mesmo fácil, não. Quem foi que falou que ia ser fácil? Imagine Deus enviando Jesus. Imagine Deus falando para Jesus, vai lá, você vai deixar sua deidade de lado e vai se tornar como um deles. Você vai ser também 100% homem. E disse para Jesus, vai lá que vai ser mole, vai ser fácil. Deus falou isso para Jesus? Não. Se tivesse de ser fácil para alguém, teria que ser fácil para Jesus. Imagine eu, se fosse Deus, vou mandar meu filho para salvar eles. Se eu tivesse que facilitar as coisas para alguém, eu ia facilitar primeiro para quem? Para o meu filho, não é verdade? Mas quando Deus envia Jesus, já deve ter avisado a ele, ó, você como homem vai enfrentar tudo que eles enfrentam e muito mais, vai enfrentar o que eles não podem enfrentar, porque só assim o preço pode ser pago. Então Jesus veio aqui, não teve moleza, enfrentou dificuldade, sofreu humilhações das mais terríveis, sofreu humilhações físicas, morais, espirituais e tudo mais. Foi ou não foi? Para morrer no nosso lugar, para poder ter condição de morrer em nosso lugar. Então, será que para a gente vai ser fácil? Tudo vai ser fácil? Não vai ser não, meu irmão. Tem coisas que na nossa vida vai ser a duras penas mesmo, mas a diferença é que a gente vai vencer. Essa é a grande diferença. A gente vai vencer. Não importa o tempo decorrido, não importa quanto tempo venha a passar. A Bíblia diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. Porque Deus trabalha em outro plano de tempo, não no nosso. Então, às vezes, a gente acha que o sofrimento nunca vai acabar. É claro que vai. O sofrimento de Jesus não acabou? Acabou. Ele morreu ao terceiro dia? Morreu, mas ele não ressuscitou. Aliás, ele morreu por nós na cruz, mas ao terceiro dia ele não ressuscitou? Ressuscitou. E está vivo e assentado à direita de Deus, reinando pelos séculos dos séculos. Você pode dizer glória a Deus? Não, está fraco. Você pode dizer glória a Deus? Porque Ele está vivo e reina para todo sempre. Aleluia. Então você acha que Deus não vai estar ligado na gente? Não vai estar cuidando da gente?
E a Bíblia diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha aí, ó. Deus tem cuidado de nós sim, a gente não pode ter nenhuma dúvida disso. Aleluia. Mas enquanto a gente estiver confiando só nos nossos próprios recursos, a gente não está dependente de Deus. Enquanto a gente estiver confiando nas coisas que a gente tem, nas coisas que a gente pode, no nosso intelecto, na nossa cultura, nas nossas finanças e tudo mais, a gente não está dependente de Deus. Deus fica esperando a gente acordar e voltar para Ele novamente, voltar os olhos para Ele. Quando a gente fizer isso, a gente vai receber a bênção que o salmista recebeu. A gente vai ser curado, a gente vai prosperar em todos os sentidos da vida e tudo vai acontecer da melhor maneira possível e tudo vai ter um bom desfecho. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são perfeitos, diga amém. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode dizer aleluia? Deus é quem sabe os planos que Ele tem para a sua vida e os planos de Deus são melhores e maiores. Diga para o teu irmão, os planos de Deus para você são maiores. Você não pode nem imaginar. Glória a Deus. Vamos em frente. Uma outra lição que a gente aprende, e isso a gente aprende logo de cara, né, gente? Quando a gente recebe a Jesus. Na hora da provação, nós temos que pedir ajuda a Deus. Versículo 8 diz, por ti, Senhor, clamei. E ele vai mais longe. Ao Senhor implorei. Olha aí, que legal, né? Tipo assim, clamei ao Senhor, mas não basta, eu vou mais longe, eu vou implorar. Você já implorou alguma coisa para alguém? Isso era muito comum nos filmes românticos de antigamente. O casal brigava, e aí uma das partes, na sua angústia, na sua agonia, dizia, por favor, não vá embora. Ah, eu vou, por favor, não vá. Por favor, eu não posso viver sem você. Não, mas eu vou embora. Eu te imploro, não vá, porque senão eu vou morrer. Gostou? Pois é, o tempo do vento levou e por aí vai, né? Coisa que os jovens nunca ouviram nem falar, né? Mas os mais antigos sabem. Clark Gable e por aí vai. Então você perceba uma coisa. Tem hora que a gente tem que implorar mesmo a Deus. Deus, se o Senhor não fizer, aí acabou. Tem hora que tem que implorar. Isso a gente aprende desde que a gente se converte. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Deus vai atender o nosso pedido de socorro. Diga amém, todo mundo sabe disso. Olha o que ele disse aqui, ó. Volta aqui no versículo 8. No versículo 9 agora. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ele está dizendo, o que vai adiantar se eu morrer para o Senhor? Como é que eu vou te adorar? E tudo mais. E no versículo 10 ele diz, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Olha aí. Ele abriu o verbo mesmo, rasgou o coração na presença de Deus. Você tem rasgado o teu coração na presença de Deus no meio dessa dificuldade? Meus irmãos, quando a gente está passando por uma dificuldade, não é só para fazer aquelas duas orações assim, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse alimento, purifica e santifica, que esse alimento venha saciar a minha fome física. Obrigado, que não falte o pão de cada dia na minha mesa. Em nome de Jesus, amém. Aí vai, almoça. A outra oração é na hora de dormir. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia. Amém. A gente está passando por uma tremenda prova e só faz essas duas orações no dia. Não colocou nada diante dele do que a gente está passando. Meus irmãos, é para rasgar mesmo o coração na presença de Deus. Ah, mas Deus sabe o que eu estou sentindo, então não fala não para você ver. Não fala não para você ver. Ele pode até ter misericórdia de você e não deixar você afundar de vez. Agora abre a tua boca e fala que você vai ver o que ele vai fazer. Se ele vai te abençoar e resolver o teu problema, não vai. Mas você tem que abrir a boca e falar. Tem que abrir a boca e falar. Igual você trabalha numa empresa, você quer um aumento, você deseja um aumento. Seu patrão sabe que você precisa de um aumento. Se você não pedir, ele vai te dar? Eu não daria. E tenho certeza que ele também não ia te dar. Tem que abrir a boca. O patrão não sabe que eu preciso de um aumento, não sabe como eu quero um aumento. Mas se eu não pedir, ele não vai me dar não, gente. Não que ele seja mau, ele está esperando a minha postura. Deus é bom, diga glória a Deus. E ele está esperando a nossa postura. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha aí. Ó. Fala com Deus. Abre o coração para Deus e Ele vai te socorrer, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer o milagre que você precisa.
Ele vai trazer à existência o que ainda não existe, que vai saciar a sua necessidade, vai suprir a sua necessidade. A gente precisa acreditar nisso. A gente tem uma ferramenta tremenda que é a oração e a gente não usa, essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente não usa, parece que a oração na vida do crente é um fardo. Eu não estou falando de oração na igreja não, tá? Estou falando da oração individual. Estou falando da oração. Eu não queria nem ser um mosquitinho. Nem ser um mosquitinho. Você sabe o resto desse dito popular, né? Eu não queria nem ser um mosquitinho. Porque eu tenho que primeiro cuidar da minha vida com Deus. Não queria ser um mosquitinho para ver a sua, não. Para ver se você ora, não. Isso é responsabilidade de cada um. O que eu posso fazer por você é orar por você de vez em quando, né? Agora, você tem que orar por você e pela sua família todo dia. Isso é responsabilidade sua. Sua e não minha. Sua e não de Deus. A responsabilidade de Deus e o compromisso dele é responder a sua oração. Agora, quem tem que fazer a oração é você. Agora, enquanto a gente achar que orar é um fardo, eu não tenho tempo de orar, então você não tem tempo de viver. Porque você precisa, para a sua vida, da resposta de Deus para cada detalhe. Agora, se você não tem tempo de botar a sua vida diante de Deus, porque se você não botar pé, não fincar pé, não ora. Ora? Não ora. O pastor ora 24 horas. Não oro, não. Sou igualzinho a você. Tenho que forçar uma barra, dizer para mim mesmo, senta aí, abaixa aí, ora aí, fala com Deus aí que você está precisando, seu cara de pau. Eu falo isso comigo mesmo. Tem dia que eu fico mais nervoso, eu dou um soco em mim mesmo. Entendeu? E falo, senta aí, vai falar com Deus. Para ler a Bíblia também é a mesma coisa. Senta aí, todo dia eu tenho que apanhar de mim mesmo. Tem que esmurrar a minha carne. Paulo não falou isso? Eu esmurro a minha carne. Claro que ele não falou no sentido literal, ele falou no sentido de sujeitar a carne à vontade do Espírito. O Espírito quer, mas a carne não quer. Lembra que ele falou? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não devo eu acabo fazendo. O que é isso? Guerra. Carne contra o Espírito. Ok? A sua carne nunca quer, mas o Espírito quer. Então quem tem que prevalecer para a coisa acontecer e funcionar? O Espírito. Então tem que trazer a carne debaixo da sujeição do Espírito. Fica aí quietinho debaixo do meu pé que eu vou orar. Fica aí debaixo do meu pé que eu vou ler a minha Bíblia. Eu vou falar com meu Deus, eu estou precisando de socorro. E aí vai acontecer, mas se a gente não fizer assim e deixar, vamos ver se dá tempo, nunca vai dar. A sua natureza humana vai se encarregar de te ocupar e o diabo vai pegar uma carona no seu dia super ocupado. O diabo é o caroneiro. Ele vai pegar uma carona e vai te ajudar mesmo, não dá tempo, você não tem tempo não. Que orar? Não, você está muito cansado. Aí você chegou do trabalho, ele vai dizer assim, você está muito cansado para orar. Mas você se esqueceu que na presença do Senhor, você é conduzido às águas tranquilas. Você é conduzido aos pastos verdejantes. Você esqueceu que na presença do Senhor, ele diz assim, ó, vinde a mim. Deixa eu impostar a voz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha aí. Vai receber o alívio ou não vai? É claro que vai. Só depende da gente, o alívio está lá, o pasto verdejante está lá, as águas tranquilas estão lá. Só depende da gente mergulhar nessas águas, cair dentro desse pasto e receber esse descanso. Você pode aplaudir o nome dele, porque ele quer isso para você. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! E para terminar, quando nós recorremos a Deus, Ele nos garante a vitória. Versículo 11 diz assim, veja que transformação daquele que estava quase morto. Versículo 11, tornaste o meu pranto em dança alegre. Vou ler para você o versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Olha isso acontecendo aí embaixo, ó. Tornaste o meu pranto em dança alegre. A pergunta é, cadê o choro? Cadê o choro? Cadê o choro? Alguém pode responder? Foi embora. Se transformou em alegria. Deus transformou o choro em alegria. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de quê? De alegria. Para que o meu espírito e não a minha carne, veja, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre.
Glória a Deus. Fala para o teu irmão, é para sempre. Só Deus pode transformar a tua tristeza em alegria. Aquele choro que durou um tempo, que durou uma noite, que simboliza um período de tempo, foi transformado em alegria, foi transformado em dança, foi transformado em louvores, em honras e glórias ao nome do nosso Deus, que muda as situações contrárias, que muda as adversidades desta vida em bênçãos para nós, em vitória sobre os problemas, sobre as dificuldades e sobre todos os nossos inimigos. Aqueles que queriam se regozijar vendo o salmista na sepultura, agora estavam envergonhados, porque ali estava o salmista não apenas vivo, mas alegre, cantando louvores ao Senhor. Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez? Fique de pé, porque é isso que ele quer fazer na sua vida. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia!